Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você para atualizar conteúdos e temas de arquivologia. Nosso objetivo, nosso encontro de hoje é trazer para você um tema que está se tornando cada vez mais frequente nos editais de arquivologia. Você tem encontrado em diversos concursos temas ligados aos documentos digitais, documentos eletrônicos, falar um pouquinho das características da informatização dos arquivos. Então é o avaliador pedindo para você temas relacionados a esse conteúdo. O objetivo do nosso encontro de hoje é justamente mostrar para você alguns conteúdos relacionados à tecnologia da informação que podem aparecer para você. Não exatamente com esse rótulo, até com esse rótulo pode aparecer. Por exemplo, você fala em tecnologia da informação, concurso dos cartorários, por exemplo, alguns concursos de cartórios têm pedido tecnologia da informação junto com arquivologia, ou como ocorreu em alguns conteúdos específicos de concursos que mesclam os dois temas. O que tem desse conteúdo que serve para arquivologia é o objetivo da nossa conversa de hoje, como um tema que complementa assuntos que você tem no nosso material e insere novos assuntos que possam te ajudar na sua preparação para esse tópico. A ideia é essa, considerando as características do material de arquivologia, mostrando para você elementos importantes que possam te ajudar nesse conteúdo, certo? Então, sem delongas, vamos começar a nossa conversa mostrando temas de arquivologia para você. A primeira ideia é pensar assim, poxa professor, tecnologia da informação, como esse tema se relaciona com a arquivologia, principalmente quando você discute a questão dos documentos digitais. Tem uma série de elementos que podem cair tanto em arquivologia como em informática para você em prova. Então são temas que transitam nesse universo. Essa é a nossa questão. É claro que eu vou puxar mais para os temas de arquivologia, mas essencialmente lembrando que você pode encontrar referências desses conteúdos em informática também, depende do edital. Por isso não despreze esse conteúdo apenas, pensando, se não tem arquivologia não cai. A questão dos documentos digital, assinatura digital, criptografia, é uma série de questões que você encontra do lado de lá dos conteúdos relacionados à informática. O lado de lá é informática, professor? Do lado de cá, referências conceituais, mas o que é, as suas características. Então eu vou buscar esse equilíbrio com você, mesclando tanto os temas de arquivologia quanto os conteúdos relacionados, né, à TI, para a gente poder fazer essa ponte. Então, sem delongas aqui, mostro para você também a principal referência. Quer dizer, quando você fala de tecnologia da informação, como ela dialoga com a arquivologia? Primeiro detalhe importante, o que é TI? Então é aquela história, tudo que está relacionado a recursos computacionais que têm um objetivo: produção, armazenamento, transmissão, acesso, segurança e uso das informações. E a arquivologia? Ora, a arquivologia não gerencia informação também? A informação dos arquivos não produz, não armazena, não garante o acesso, não guarda e preserva, né? Então há um diálogo nesse sentido quando você discute essa questão do uso da informação. A maior preocupação aqui, é claro, é o uso da informação que estão nos arquivos, nos documentos que estão nos arquivos. Essa é a preocupação. Por isso o tema é abordado desta maneira para você. O uso dos documentos de arquivo tem essa característica, né? O uso da informação ali armazenado, que foi produzido, a sua transferência, seu acesso, são elementos a considerar nesse processo e que vale a pena você ficar de olho, ok? Algumas características interessantes disso é que o avaliador, como eu disse, ele pode tanto abordar esses temas na parte informática, como em arquivologia quando trata dos documentos digitais. Então, alguns editais já trazem isso separado. Defensoria Pública da União, 2015, colocou no seu edital documentos digitais. Se você observar, quando diz os cartorários, então vários concursos para os cartórios também colocaram lá desta forma separada, como tivemos em outros concursos que utilizaram esse tema e mesclaram com conteúdos de arquivologia, indo além daquela ideia do documento no papel. Essa é a questão. Então, consequentemente, quando você pensa nisso, você precisa, antes de mais nada, trabalhar conceitos.
Quer dizer, se nós estamos falando do uso da informação, o que é informação? E quando você pensa no documento, o que é o documento? O documento é o registro da informação em um suporte, que pode ser um suporte digital, seja ele magnético, como pendrive, ou óptico, né? No caso de um CD. O importante é observar como esses elementos são destacados, então o conceito, né? Pensando dessa forma: o dado, a informação, o conhecimento e as relações que você estabelece entre eles. Por exemplo, né? Dado, o que é informação não tratada? Informação, dados tratados. Aí eu já tratei essa informação, já organizei, né? Já identifiquei conteúdos, saberes que estão ali. E o conhecimento, sempre interessante, o conhecimento é a informação tratada, informação trabalhada. Então veja, 3 conceitos. O dado é o registro, não tratado é informação não tratada. Quando você trata, transforma em informação. O que é tratar? Então, as ideias, os conceitos que estão em um documento. Então, eu tratei e organizei. Que informações tem aí? Muito bem. Quando eu pego essas informações e aplico, eu transformo em conhecimento. Para nós, em termos de prova, é claro, onde o avaliador vai concentrar? Em arquivologia, é sempre interessante lembrar que ele está aqui, concentrado nesse tema, falar de informação. Então, é gerenciamento da informação e gestão de documentos, tema clássico de provas de arquivologia. Polícia Federal, por exemplo, gerenciamento da informação e gestão de documentos é um tema lembrado. Então, você vê em vários concursos a aplicação desse conteúdo para nós. O conhecimento, gestão do conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento, aí é tema de administração. Você vai encontrar, por exemplo, em provas, né, temas, Receita Federal, por exemplo, é de gestão do conhecimento. E a discussão dos dados e seu tratamento, ela é um elemento mais típico, né, dos tópicos de informática, vamos dizer assim, mas também a arquivologia pode dar alguma atenção, mas o foco central nosso é documento e informação nele contida. Essa é a ideia geral para identificarmos os elementos que caracterizam os documentos. É isso que você vai observar, correto? Então fica como referência para você o significado desses conteúdos e os elementos que estão aí definidos. Muito bem. O que mais, hein, professor? Já que você falou do dado, da informação e do conhecimento, no documento, o que é o documento? Só para a gente recordar. E o que é o arquivo? Porque aí eu mostro para você esses 5 conceitos e fecho no tema que me interessa para discutir da tecnologia da informação, como trabalhar o documento digital, o arquivo digital, essas características. Então, por favor, lembre-se que para ter o documento eu preciso ter informação, sim, mas também preciso de suporte. Então, o documento, informações em suportes. É aquela história. Eu escrevi, né, um texto no papel. Então, aquele texto é a informação, o papel é o suporte, você vai lembrar disso. Então, a gente fala, por exemplo, documentos digitais, exemplo. Eu tinha informação gravada em um CD. Num DVD, num pendrive, por exemplo. Então, são os suportes que eu registrei a informação. Então, é o documento. E quando esses documentos, né, são acumulados por mim, em função das atividades que eu desenvolvo, seja eu pessoa, né, ou empresa, instituição, então pessoa física ou jurídica, em função do que ele faz, eu tenho aí um arquivo. Então, o conjunto de documentos produzidos e recebidos por alguém ou acumulados por alguém no exercício de sua atividade é arquivo. Esse alguém é pessoa física ou jurídica, é isso que eu quero enfatizar para você. Então, pouco importa, pessoa física ou jurídica, vale lembrar que o arquivo, né, tem essa finalidade de conter os documentos. E aí eu posso ter qualquer suporte, viu? Qualquer suporte. Então, pode ser em meio digital, onde eu armazenei essas informações. Então, a preocupação inicial aqui
é lembrar para você dessas características, destacando aspectos aí que são para nós significativos. Exemplo que você pode identificar de uma forma que o documento, que este documento desempenhe uma função, né, qualquer, mas pouco importa, como eu disse, o meio em que ele estará inserido. Essa é a ideia para nós de maneira significativa. Então, veja o exemplo. Pode ser um documento eletrônico, vale destacar, e suas características. Então, veja, nesse caso, quando a gente fala do documento eletrônico, veja, um arquivo pode ter qualquer suporte. Então, a gente disse que o documento eletrônico é um gênero de documento que só pode ser aquela história do acesso por equipamento eletrônico. Então, exemplo, microfilme, eu preciso de uma leitora de microfilme. Tá. Uma fita VHS, eu preciso de um videocassete. Muito bem. Então, para ter acesso, eu preciso, né, de um equipamento. Então, eu tenho um pendrive, eu tenho um CD, eu preciso, um DVD, eu preciso de um equipamento para acessá-lo. Os documentos eletrônicos, eles podem ser digitais ou podem ser analógicos. Então, é a técnica de registro desta informação, ou as características. Sim, então o documento eletrônico é todo aquele que precisa de um meio para ser acessado. Diferente do papel, que eu pego ali e já olho a informação, está nesse suporte óptico magnético, por exemplo, que exige, né, um equipamento. Digo óptico como DVD, CD, Blu-ray, leitura óptica. Né? E magnético, como fita magnética, pendrive, disquete, disco rígido. Então, do computador. Agora, como eles são registrados? Analógico ou digitais? E é claro que a nossa conversa de hoje tem como tema central o documento digital. Então, o que é o documento digital? Para você observar, é justamente aquele que precisa de um sistema computacional para ser acessado, código binário. É aquele diálogo com o professor de informática que a gente vai brincar com você aqui. Vale lembrar? Então, recapitulando a nossa conversa. Eu tenho dados, registros, informações não tratadas. Tratei e transformei em informação. Uso essa informação, aplico, transformo em conhecimento. Tá. Essa informação, esse dado, esse conhecimento, eles estão registrados em um suporte. Muito bem. Isso caracteriza o documento, o registro da informação em um suporte, documento. O conjunto desses documentos, que é produto do que eu faço, são arquivos. E esses arquivos podem conter documentos eletrônicos, que dependem de meios, equipamentos para serem acessados. Por exemplo, os documentos digitais. Essa seria a ideia. Então, nesse primeiro contexto, a grande preocupação é mostrar para você conceito, que é o que cai para nós em arquivologia, né? É algo mais marcante nesse sentido. Se o professor de informática discute a aplicação, a gente trabalha mais o conceito, a referência, né, típica de diversas provas em que esse tema é abordado. Muito bem. Professor, além desse aspecto, o que mais a gente pode identificar? Quero chamar sua atenção também para você sobre a validade do documento. Há uma discussão, claro, referente à validade desse documento. Então, reforçar para você algo que você já sabe, que existe aí, a Lei 12.68212, que justamente ela discute a validade desse documento digitalizado. É muito mais isso, né? Como um documento digitalizado, quer dizer, como é que você faz para obter um documento, transformar esse documento em documento eletrônico, por exemplo. Ou você cria esse documento, então eu fui lá e digitei no computador, um editor de texto, ou eu, por exemplo, escaneei um documento que estava no papel e transformei ele em eletrônico. Essa é a característica. Havia uma discussão sobre a validade. Os documentos microfilmados já tinham uma legislação, como a Lei 54368, ela já definia, né, a questão da validade do documento microfilmado.
Mas o documento digitalizado, então não um microfilme, mas aquele que eu digitalizei, carecia de uma lei. E esta foi, então, aprovada em 2012 e vem com essa característica. O documento que está em meio eletrônico, óptico ou qualquer equivalente, como magnético, e sejam ele público ou privado, né, precisa de uma validação. Essa seria a ideia. Para ser considerado válido, para ter valor legal. Essa era a discussão que você vai recordar. Nesse caso, a questão central é como a lei entende e discute essa questão. Então, a validade desse documento, que foi digitalizado, que tem essa imagem fiel de um código digital, carecia dessa lei. Então, a 12.082 faz isso e diz, olha, o documento digitalizado, transformado em código digital, tem valor legal. Muito bem. Tem valor legal a partir do quê? Aí entra a exigência mínima. Ele tem que ter certificação digital. Então, para ser válido, tem que ter certificação. Tá, por que a preocupação e qual é o elemento fundamental? Que não é só uma questão da arquivologia. É garantir dois elementos, duas características fundamentais de um documento. Que ele seja íntegro e que ele seja autêntico, quando você faz a ponte com o original. Então, preocupado com a integridade e autenticidade do documento, é necessário a certificação, que ateste a veracidade daquela informação e que ela está ali de forma íntegra. Isso vai se dar no âmbito da infraestrutura de chaves públicas do Brasil. Esse tema, o brasileiro, o ICP Brasil, é interessante observar que nós temos muita pergunta aparecendo em prova agora sobre isso, caindo em arquivologia, inclusive. Então, há uma preocupação sobre essa discussão da certificação digital, da assinatura digital. Então, esses elementos é que nos chamam a atenção hoje, por isso estamos aqui conversando com você sobre esse tema, que é algo que você dialoga tanto no conteúdo de arquivologia como de informática. A preocupação é o que o avaliador pode perguntar sobre isso. Essa seria a ideia para a gente identificar. Então, as características, os elementos, as questões relacionadas a esse tema também são uma preocupação nossa a partir daí. E como é que você faz esse trabalho? Como é que você visualiza essa questão? Muito bem. Colocada dessa forma, é interessante observar, né, a questão da certificação e qual é o seu papel. Então, primeiro detalhe, ficou claro para você que para esse documento ser válido, ele precisa de uma certificação digital. Então, a gente fala do documento, por exemplo, digitalizado, que ele exige uma certificação. É aquela história, identificando de que forma? Identificando, reconhecendo, titular, a chave, que funciona como esse registro para você, que identifica uma assinatura digital. Então, você percebeu que para ser válido tem que ter certificação digital. E aí, a certificação garante o quê? Ou identifica a autenticidade e a integridade do documento eletrônico, que é o ponto anterior aí da legislação que eu comentei com você. Então, você percebeu que a preocupação aqui é quando o avaliador pede em prova para você documento digital. Ele coloca lá na prova e fala, eu quero falar disso. Bom, eu quero discutir, por exemplo, a validade desse documento, como caiu provas diversas. Cito para você, por exemplo, Polícia Federal, Ministério Público da União, alguns concursos onde tinha arquivologia, esse tema foi abordado. Por isso estamos aqui enfatizando esses detalhes para você, complementando os conteúdos de arquivologia que possam te ajudar. Essa é a ideia. Professor, ele vai escrever exatamente no edital Tecnologia da Informação, no edital de arquivologia? Não, na verdade ele vai escrever para você documento digital, por exemplo. Ou como foi no caso dos cartorários, ele colocou lá assinatura digital, certificação digital. Então, a preocupação é que não apareça com esse rótulo global, mas com esse rótulo global, desculpe, esse rótulo global, mas nos detalhes. Então, o documento digital e suas características. É isso que anda aparecendo, como também no edital da Defensoria Pública da União, estava lá, documentos digitais. A preocupação é essa. Muito bem. Que mais, professor? Ainda sobre esse tema, assinatura
digital, assinatura eletrônica, insistindo para você um pouco nos conceitos. Veja, é o que interessa em arquivologia. O que é? Vale observar. Quando você fala da assinatura eletrônica, de novo, você está preocupado justamente que eu identifique quem é o autor daquele documento, que esse documento ele não foi violado na sua integridade, né? E aí você tem um exemplo que é a assinatura digital, né? Então você tem a espécie, né, da assinatura eletrônica que se caracteriza pela criptografia. A forma justamente de dados criptografados, aí entra o professor de informática, te ajuda nesse ponto também, né, que garante um instrumento que tenha essa função de identificar a autoria, de atestar a autoria, da integridade do documento, da sua autenticidade, elementos que podem aparecer em prova para você de maneira significativa quando você faz a análise desse conteúdo. Então a preocupação é falar de validade do documento digital, da assinatura eletrônica, da assinatura digital, do certificado, dos elementos que vão compor esse processo. Acho que o grande desafio aqui para nós é o que eu, avaliador, posso perguntar sobre esses temas. O conceito, o que é? Assinatura digital, certificação digital, documento eletrônico, assinatura eletrônica, os critérios para validação de um documento eletrônico, no nosso caso um documento digital, são algumas referências conceituais que estão aqui colocadas para você dessa forma, a partir do enfoque desse tema, discutindo para você suas características, ok? Muito bem, professor. Que mais aí sobre esse tema? Aí vem uma questão relacionada à gestão de documentos eletrônicos. Então, a preocupação aqui, né, já que o tema está um pouco nessa esfera da documentação digital e eletrônica, é como lembrar dos conceitos que relacionam esse processo. Então, o que é a gestão eletrônica de documentos, né? O que é a gestão de documentos eletrônicos. Então, é a questão da contribuição, da informatização e automação dos arquivos nesse processo de modernização. Então, temas que a gente recupera para você na conversa de hoje para contextualizar nesse processo. Ou seja, se tivermos que falar de documentos digitais em um concurso de arquivologia, você vai encontrar esses temas relacionados. A ideia é essa. Muito bem. Então, para nós, professor, gestão eletrônica de documentos e gestão de documentos eletrônicos, só para não confundir. Toda vez que você encontrar o famoso GED, você está relacionado com tecnologia, sim, que ajuda na gestão de documentos de qualquer suporte. Então, é aquela história. Eu tenho, por exemplo, planilhas de Excel lá no meu computador para que eu gerencie a entrada e saída de documentos. Pronto, mas documento em papel, viu? Não estou falando documento eletrônico, não. Então você usa a gestão eletrônica de documentos. Ela auxilia documento que esteja em qualquer suporte, qualquer material. Então esse é o papel da gestão eletrônica de documentos. Eu uso da tecnologia da informação para me ajudar a gerenciar documentos de qualquer suporte. Pode ser mapa, pode ser texto, fotografia, qualquer coisa. Muito bem. Agora, para você não confundir, que é o que nos interessa, aqui a preocupação sobre a gestão de documentos eletrônicos. Aí é muito claro, nós só estamos falando de documentos em meio eletrônico, por exemplo, documentos digitais. Essa seria a ideia. Então, eu tenho a gestão eletrônica de documentos, qualquer suporte, e a gestão de documentos eletrônicos. Só documento em meio eletrônico. Então, vai estar microfilmado, digitalizado, do que você quiser. A questão é, aquele suporte que caracteriza um documento eletrônico, que você já sabe o que é um documento eletrônico, eu já mostrei o conceito no começo da conversa, é esse instrumento que eu tenho para gerenciar. Então você está falando de produção, armazenamento, acesso, segurança, elementos que você usa para os documentos eletrônicos, por exemplo, os digitais.
Então, a questão do controle, do acesso, são preocupações que estão presentes nesse processo. A ideia seria essa. Então, a utilização desses referenciais, né, quando falamos em arquivologia, da utilização desses instrumentos que possam ajudar na sua manutenção e adequação. É isso que interessa aqui. Tá bom. Adequação o quê? As características de controle, gestão, acesso, é isso que quis dizer? Sim, então um documento eletrônico tem uma forma, um instrumento para a sua gestão. Ótimo. O que mais? Para eu concluir, a questão da automação dos arquivos ou a sua informatização é aquela história. Elas vêm como importante ferramenta da gestão de arquivos. Então, é a contribuição da tecnologia da informação para a gestão dos arquivos tradicionais. É esse diálogo da arquivologia com o TI. Esse é um ponto importante, que apresenta para nós diversas vantagens que possam ser consideradas. Por exemplo, quando você fala, né, da automação, você tem vários elementos em que ela contribui. Automação ou informatização. Por exemplo, eficiência, rapidez, segurança, na gestão de documentos. É aquela história. As tecnologias que estão disponíveis para melhorar o desempenho do arquivo, no sentido a garantir a guarda, a preservação e o acesso dos documentos. Isso é importante recordar com você, né, aspectos relacionados a esse tema. Inclua aqui também nessa questão um elemento interessante que você pode observar. Qual é, professor? As vantagens que esse processo apresenta, né, para a gestão dos arquivos em papel, não? É aquela história. Melhora controle, sim. Amplia o acesso, sim. Ganha espaço, porque você precisa de menos espaço físico para armazenar toda essa informação, inclusive se livrando de documentos, informações que não são mais úteis. Muito bem. Que mais? A preocupação da certificação dos processos, porque aí eu posso trabalhar dentro das conformidades, garantindo, né, a qualidade, por exemplo, dos processos, da sua execução. Outra questão interessante, um atendimento melhor para as demandas de clientes internos, externos, etc. Sim, a questão da inovação, esse é um ponto importante, que permite a inovação dos instrumentos de gestão e controle e aquela contribuição fundamental dos arquivos, que entram como instrumentos estratégicos, né, para as organizações como fonte de informação, que ajudam no processo decisório, na melhoria do desempenho organizacional, na inovação e na competitividade. Então, temas de gestão que você pode também relacionar a esse conteúdo. Então, são alguns aspectos, né, significativos desse tema que eu gostaria de chamar a sua atenção. Muito bem, para que eu possa concluir aqui o raciocínio, eu queria falar um pouquinho sobre preservação de documentos eletrônicos. Atenção para esses documentos que exigem alguns cuidados, até pelas características do suporte, porque a preocupação não é só o material, né? É o meio de acesso. Então, veja, você tem um microfilme, os cuidados com ele, mas também com a leitora de microfilme. Você tem uma fita VHS, os cuidados com ela, mas também com o videocassete. Essa é a ideia. Então, migração de dados, que consiste justamente na sua atualização ou alteração. Então, você troca suporte, programa ou faz os dois, para que eu possa manter a segurança e garantir o acesso desses documentos. Então, eu passei do microfilme para o meio digital, é um exemplo. Ou a questão da emulação, quando você simula, né, uma característica interessante, simular um programa, simular um equipamento, para ver se ele continua funcionando. Testar o VHS no videocassete, por exemplo, é uma característica que você pode observar. Tá bom? Para concluir tudo isso, deixa eu mostrar para você aqui uma referência de questão. Rapidinho aqui, dá uma olhada nessa questão do CNJ. A certificação digital e os conceitos a ela associados representam um marco na gestão de documentos arquivísticos digitais. Caiu assim na prova.
Acerca do tema, julgue o item. Criptografia é um método de codificação de objetos digitais que visa ocultar informações ali registradas. Logo, é correto afirmar que criptografia é um método eficiente de controle de acesso aos arquivos digitais. Então, tudo bem. Por isso, torna-se praticamente impossível que um arquivo criptografado enviado pelo arquivo do Conselho Nacional de Justiça ou qualquer outra unidade desse conselho seja furtado eletronicamente por terceiros. Impossível não, que eu posso decodificar e obter informação. Então a parte aqui de cima estava bem, mas essa parte aqui está errado. Como não tem meio certo, o exercício e a informação da questão estão errados. Muito bem. Para concluir para você, o nosso livro aqui fica como sugestão de questões comentadas de arquivologia e outras fontes de material que você possa acessar. Tá bom? Agora é com você. Obrigado a todos, bons estudos e a próxima.